Alô pessoal, aqui é o Marcelo Blazer, sejam bem-vindos à minha primeira aula virtual. O meu projeto é o seguinte, eu vou no decorrer dos próximos vários meses preparar uma porção de aulas sobre vários temas, alguns dos quais vocês sugeriram para mim, sobre astronomia, sobre física, sobre ciência e religião, sobre filosofia, sobre vida na Terra, vida no espaço, etc. E eu vou preparar essas aulas, eu vou lançar elas, em princípio, toda sexta-feira, ou aproximadamente toda sexta-feira. Eu vou preparar um evento no YouTube, avisando vocês quando a aula vai ser lançada. E o meu plano é, logo após a aula, eu abrir um live chat, uma sessão ao vivo, para vocês poderem fazer perguntas diretas, ok? Então, esse é o plano. Então vamos lá. E obviamente, se vocês perderem alguma aula, vocês podem sempre ver de novo no meu canal do YouTube. Ok. Então o meu tema de hoje é uma reflexão sobre o que nós sabemos e o que nós não sabemos sobre o universo. Em particular, eu vou dividir essa temática em três partes. Primeiro, o espaço. O que a gente sabe sobre o espaço, sobre o que acontece dentro do universo, sobre os objetos que existem no universo. A segunda parte vai ser sobre o tempo. O que é o tempo? Como que os físicos pensam no tempo? O que a gente entende do futuro e do passado do universo? E a terceira parte vai ser sobre a matéria. O que é a matéria? Do que nós somos feitos? O que existe no universo? Ok? Então esses vão ser os três temas. Eu vou dividir eles talvez em mais de uma aula cada um. Essa primeira aula de hoje é sobre o espaço. Em particular, eu quero falar um pouco sobre os planetas, as estrelas e talvez, se der tempo, um pouco sobre as galáxias também. Bom, começando, vocês veem aí uma imagem que é uma imagem preparada pelo pessoal que trabalha no satélite Planck da Agência Espacial Europeia. E vocês veem aqui, essencialmente, a história resumida do universo. Nesse ponto inicial aqui à esquerda, vocês veem o Big Bang, um evento que marca o começo do tempo. O tempo começa a passar, pelo menos segundo a gente entende hoje, a partir do Big Bang. E vários fenômenos que vão ocorrendo, várias etapas na evolução do universo, até a gente chegar, hoje em dia, depois de 13,8 bilhões de anos, então aproximadamente 14 bilhões de anos desde o começo do universo até hoje, em que o universo surgiu, a matéria se organizou a partir de uma sopa cósmica de partículas elementares, e elas foram se organizando, eventualmente apareceram os átomos, apareceram as primeiras estrelas, as estrelas formaram átomos mais pesados, como a gente vai ver daqui a pouco, eventualmente você tem a formação das primeiras galáxias, e depois desse tempo todo, há mais ou menos 9 bilhões de anos, surge o Sol e os planetas girando à sua volta, e nós estamos aqui também. Né? Então, vocês podem pensar um pouco nesse conjunto de aulas que eu vou preparar como uma micro-história de quem nós somos, desde o início do tempo, do Big Bang, até hoje em dia. Okay? Então, vamos começar falando um pouco sobre os planetas. Bom, primeiro, o que é espaço? Né? Afinal de contas, tudo isso está acontecendo dentro do espaço. Bom, segundo a física de Newton, então Newton foi um físico que viveu no século XVII e no início do século XVIII. Em 1686, ele publicou um livro que ele chamou de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, em que ele essencialmente explica quais são as condições necessárias para ele poder criar uma física, ok? E que condições são essas? Essencialmente, Newton diz. Primeiro, eu preciso de espaço. Okay? O espaço, essencialmente, é como um palco de um teatro, onde as coisas acontecem. Só isso. Nesse palco, então, tudo que é matéria, as partículas de matéria, tudo isso funciona, tudo isso interage através das forças que regem essas interações entre as partículas da matéria, que é uma coisa que a gente vai falar mais tarde. Né? Então, essa ideia do Newton é do espaço estático. Depois veio Einstein, no início do século XX, e reformulou tudo isso. A gente vai ter aulas dedicadas à teoria da relatividade especial e à teoria da relatividade geral, mas hoje vale a pena simplesmente mencionar que com Einstein, o espaço que era rígido para Newton
virou uma coisa plástica, maleável, deformável. E o que deforma o espaço? Essencialmente, a presença de matéria. Okay? Mas isso a gente vai deixar para um outro dia. Bom, então vamos falar do que está pertinho da gente, e aos poucos a gente vai se afastando aqui da Terra, do Sol, para ir até outras estrelas e outras galáxias. Okay? Começando com o nosso sistema solar. Nosso sistema solar, obviamente, tem uma estrela no centro, que é o Sol, que é uma estrela que não é nem muito grande, nem muito pequena. Né? E o Sol surgiu há mais ou menos 4 bilhões 600 milhões de anos atrás. Então vamos arredondar isso, 4,6 bilhões de anos. Como? Bom, essencialmente, antes do Sol existir, existia uma nuvem de hidrogênio. Não, lembrem bem que o hidrogênio é o elemento mais comum que existe no universo, mais ou menos 75% do que existe de matéria comum no universo é hidrogênio. E o hidrogênio é formado por um próton no núcleo e só. Okay? Então, esse próton no núcleo tem um elétron que gira em torno dele, e por isso o hidrogênio é o elemento mais simples. Outros elementos, por exemplo, o hélio tem 2 prótons, e o urânio, o elemento mais pesado que ocorre naturalmente, tem 92 prótons no núcleo. Uma coisa gigantesca. Mas, voltando aqui à nossa história, essa nuvem de gás, que está aqui desenhada nesse gráfico aqui na ponta direita, era uma nuvem essencialmente de hidrogênio que estava girando. O que aconteceu é o seguinte, perto dessa nuvem, perto entre aspas, a gente vai ver o que são essas distâncias daqui a pouco, estrelas morreram. Quando estrelas morrem, elas explodem com uma tremenda violência, algumas delas em explosões que são chamadas de supernova. Nessa explosão, as estrelas elas geram ondas de choque que vão se propagando pelo espaço interestelar. Quando essas ondas se chocaram com essa nuvem de hidrogênio que estava aqui, tranquilamente, girando em torno dela mesma, ela provocou uma entrada em colapso dessa nuvem de hidrogênio. Então, pensa quando a gente faz pizza, a gente pega uma bola de massa, a gente gira, né? Vai girando, o que vai acontecendo com a massa? Ela vai achatando nos polos, vai crescendo no equador, né? E vai ficando cada vez mais plano. É exatamente isso que aconteceu com essa massa de hidrogênio. Nessa massa de hidrogênio não tinha só hidrogênio, isso que é interessante. Quando as estrelas explodiram, elas colocaram lá também os outros elementos químicos que faziam parte dela. E como a gente vai ver daqui a pouquinho, as estrelas são os grandes alquimistas do universo. Elas transformam o hidrogênio, que é o elemento mais simples, em todos os outros elementos da tabela periódica. Então, para pensar nisso um segundo. Essa nuvenzinha de hidrogênio que vai virar o Sol e também vai virar os planetas, né? Essencialmente os planetas são o resto da matéria que não se aglomerou no centro. Então esse resto de matéria que não se aglomerou no centro foi se aglomerando pedaços de matéria, de pedra e de outros elementos químicos, foram se acumulando, crescendo, e eventualmente isso daí limpou, né? E se tornou os planetas. Então o Sol e os planetas têm uma origem comum. Todos eles apareceram mais ou menos há 4,6 bilhões de anos. E mais ainda, o que é interessante é que no centro, que tinha mais matéria, essa nuvem de hidrogênio foi espremida com muita pressão, por causa da gravidade, e quando você espreme o gás com muita pressão, o volume vai ficando cada vez menor, você tem um aumento gigantesco de temperatura. E foi isso que surgiu. Eventualmente, a pressão era tão grande, a temperatura subiu tanto que chegou a 15 milhões de graus. Quando a temperatura chega a 15 milhões de graus, o hidrogênio pode fundir em hélio, um processo chamado de fusão nuclear. Então o hidrogênio passa a ser hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica, e a gente vai falar nisso daqui a pouco, e é esse processo de fusão nuclear que dá a energia que faz com que a estrela brilhe e também se equilibre contra o próprio colapso gravitacional. Tá? Então o que aconteceu? Surgiram os planetas, a Terra, o número 3, né? Em termos de distância, você tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e na periferia, Plutão, que já não é mais planeta, é considerado hoje em dia um planeta anão, mas são os 8 planetas e mais Plutão. E
ainda sobraram os detritos no meio. Então, por exemplo, entre Marte e Júpiter, você tem o cinturão de asteroides, são pedaços de pedra que estão girando por ali. De vez em quando, um vem, se desloca e vem e cai aqui na Terra, ou em outros planetas. Okay? Então, por exemplo, o que extinguiu os dinossauros 66 milhões de anos atrás foi um asteroide, um cometa, que, no caso, cometas vêm da periferia do sistema solar, são bolas de gelo que vão chegando próximas do Sol, vão se aquecendo por causa da radiação que vem do Sol, tem a cauda do cometa, não é isso? E, eventualmente, alguns deles podem se chocar com a gente. Então, a infância da Terra foi uma infância extremamente dramática, os primeiros 1 bilhão de anos, desses 4 bilhões e meio de anos, muitos bombardeios cósmicos, mas, eventualmente, as coisas se assentaram, o vapor de água que estava na atmosfera se condensou, acabou virando oceano, e a Terra, então, passou a ter um pouco mais da cara que tem hoje, se bem que era um planeta muito diferente do planeta que é hoje. Uma aula dessa a gente vai contar um pouco da história da Terra. E nós estamos sozinhos nessa história? Absolutamente não. Nós hoje sabemos que praticamente todas as estrelas que existem na nossa galáxia, a Via Láctea, tem planetas girando em torno. Isso é uma coisa incrível, como vocês vão ver, porque não só nós não estamos sozinhos, mas como existem muitos outros mundos lá. Isso é uma coisa que 10, 15 anos atrás a gente não tinha certeza, mas hoje a gente tem. É uma coisa fantástica. Então, olha só, nós sabemos hoje que pelo menos 3.820 planetas existem girando em torno de outras estrelas. Okay? Isso é uma coisa fantástica, por quê? Porque isso mostra que o nosso sistema solar não é tão diferente assim, no sentido que não existe só ele. Existem outros sistemas estelares, em que você tem a estrela e os planetas, se bem que cada um deles tem uma história diferente, cada história tem a ver com os detalhes particulares da formação desse sistema, e mais ainda, cada planeta também tem uma história particular. Então, quando a gente for falar um pouco sobre a história da Terra, da vida da Terra, isso vai ser um ponto muito importante. A história da Terra é só da Terra. Nenhum outro planeta no universo inteiro tem uma história igual à nossa. Bom, então vamos falar um pouco de distância. A distância da Terra até o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Em astronomia, quilômetro não é uma boa unidade de distância. A gente tem que usar a distância percorrida pela luz num determinado intervalo. Então, por exemplo, vocês sabem que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, né? É uma coisa ridiculamente rápida. Então, por exemplo, você pisca o olho, a luz dá 7 voltas e meia em torno da Terra. É uma coisa incrível. Bom, do Sol até a Terra, a luz demora mais ou menos 8 minutos, um pouquinho mais de 8 minutos para chegar do Sol até aqui. Que é uma coisa muito incrível, porque isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quando você está olhando para o Sol, você não está vendo o Sol agora. Você está vendo o Sol como ele era 8 minutos atrás. Aliás, o céu é uma grande máquina do tempo. Quando a gente vai olhando para o céu, o que a gente vê? Estrelas. Essas estrelas lançaram a luz dela há muito tempo, algumas há 10 anos atrás. Então, quando você olha para o céu, você está vendo, na verdade, uma máquina do tempo, certo? E quem são esses elementos todos que estão no céu, esses objetos luminosos, são as estrelas. Como eu tinha dito antes, né, as estrelas são, essencialmente, grandes bolas de hidrogênio, fundindo hidrogênio em hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica. Quanta energia é formada nisso? Então, por exemplo, se você pegar 1 quilo de hidrogênio e transformar em hélio, você pode manter acesa uma lâmpada de 100 watts por 1 milhão de anos. E o que o Sol faz? O Sol faz o seguinte, cara. O Sol transforma 300 bilhões de quilos de hidrogênio por segundo em hélio. E vem fazendo isso há 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos. Né? Então, o Sol é uma grande usina de fusão nuclear. Que, aliás, se a gente conseguisse controlar a fusão nuclear aqui na Terra, seria a resposta para todos os nossos problemas de energia. Porque você pode usar hidrogênio, extrair o hidrogênio da água, então o combustível seria a água, né? E você transforma hidrogênio, água e energia através da fusão nuclear. Já tem alguns carros que usam células de hidrogênio fazendo justamente isso, mas você não tem isso em escala industrial ainda. As bombas de fusão nuclear, as bombas termonucleares,
de certa forma, imita o que o Sol faz por uma fração de segundo. E vocês sabem que elas têm um efeito devastador. Então, a quantidade de energia liberada é gigantesca, né? Essencialmente, o processo é que você tem dois prótons, tem dois elementos, dois átomos de hidrogênio, né, centro e elétron, se fundem e viram um próton e um nêutron, formando o que a gente chama de um isótopo de hidrogênio, que é um hidrogênio com uma cara um pouquinho diferente, porque tem um nêutron grudado no próton ali, chamado deuteron. E outras duas partículas que a gente vai discutir outro dia, o neutrino e o pósitron, que é uma espécie de elétron, mas com a carga, em vez de ser negativa, positiva. Então é o seguinte, você pega no processo de fusão nuclear, no centro do Sol, você tem 4 átomos de hidrogênio que se transformam em um átomo de hélio e liberam uma quantidade de energia. E com essa quantidade gigantesca de energia liberada, o Sol brilha e produz suficientemente pressão para contrabalançar a implosão da gravidade. E, eventualmente, isso vai acabar. A gente vai falar em mais detalhes sobre a vida e morte das estrelas, porque vai ter aula sobre buraco negro, claro, né? Buraco negro, estrela de nêutrons e tal. Mas o que acontece é o seguinte, quando acaba o hidrogênio e você só tem hélio lá no centro da estrela, a estrela meio que entra em crise, porque o hélio não está sendo fundido ainda, porque o hélio tem 2 prótons, então 2 núcleos de hélio tendem a se repelir mais ainda, você precisa de eles mais próximos ainda, para eles poderem se fundir. Mas isso acontece quando você tem temperaturas de 150 milhões de graus no centro da estrela, daí o hélio se funde nos elementos carbono e oxigênio. O que você está vendo? Você está vendo que enquanto a estrela está brilhando, está queimando combustível, ela está também formando elementos químicos mais pesados, elementos de tabela periódica. Em estrelas que nem o Sol, isso termina o oxigênio. As estrelas mais pesadas vão indo, até o ferro. E aí, bum, elas explodem em uma explosão de supernova e nesse processo da explosão, mais elementos pesados vão ser formados. Então, com perdão ao Paulo Coelho, os verdadeiros alquimistas do universo não são os homens, mas são as estrelas. Elas transformam o elemento químico mais leve, hidrogênio, e mais comum, em todos os outros elementos. O que é legal disso, pessoal, é o seguinte, nesse processo de explosão da estrela, em que a matéria vai embora, o que acontece? Essa matéria se espalha pelo universo. Se espalhou naquela nuvem de hidrogênio que foi formando o Sol. E essa matéria, os átomos de cálcio, de ferro, de ouro, etc., que formam o nosso corpo e os minérios que a gente encontra pelo nosso mundo. Então, nossos átomos existiram antes do Sol e dos planetas aqui existirem. Pensa nisso, você é feito de átomos que tem mais de 5 bilhões de átomos. Tá? Só que, obviamente, essa combinação que formou você é nova, mas a matéria-prima é muito antiga. Então, quando a gente fala que nós somos poeira de estrelas, que eu falei na minha série de Fantástico, etc., e no meu livro homônimo, né, é uma coisa que é lírica, muito poética mesmo, mas é também precisa cientificamente falando. Ok. Vamos falar um pouquinho, então, antes da gente terminar a nossa primeira aula, sobre o céu noturno. Quando a gente olha para cima, a gente vê só alguns milhares de estrelas. E isso se você estiver num lugar muito privilegiado, né? Porque na cidade você não vê praticamente nada, né? Mas você vê alguns milhares, no máximo 2.000, por aí. Né? E cada uma dessas estrelas tem os seus planetas dentro delas. E que distância a gente está falando? Bem, o Sol até a Terra é mais ou menos 8 minutos-luz. 8 minutos da luz vindo lá até aqui. Quando a gente vai para a próxima estrela, as estrelas mais próximas da Terra, fica no aglomerado lá em Centauro. Você tem a Alfa Centauro, que é famosa, tem a Próxima Centauro, que é a estrela mais próxima da gente, mais ou menos 4,5, 4 anos-luz e meio de distância da gente. Ou seja, quando o astrônomo olha para a Alfa Centauro, está vendo ela como ela era 4 anos e meio atrás. Certo? Nunca no presente, sempre no passado. Okay? Então, a luz viajando a 300 mil km por segundo demora 4 anos e meio para chegar até aqui. É uma coisa muito louca. Se a gente pegasse o nosso foguete mais rápido, que viaja mais ou menos em torno de 50 mil km por hora, e a gente quisesse ir até Alfa Centauro, ia demorar em torno de 100 mil anos para a gente chegar. Então, distâncias entre estrelas são enormes, enormes, enormes.
com a tecnologia que a gente tem hoje, é praticamente impossível nós irmos até lá. Vão demorar muitas e muitas e muitas e muitas gerações de uma biosfera, foguete biosfera, para a gente poder viajar 100 mil anos daqui até as estrelas mais próximas. Né? Mas a gente pode ver elas e a gente pode estudar elas com telescópios. Isso é que é o legal da ciência. Você não precisa ir no mundo alienígena para poder estudar ele, você pode obter informação desse mundo aqui na Terra. Okay? Bom, então, em que distâncias são? Bom, essas são as mais próximas, as outras têm 10 anos-luz, 20, 30, 50 anos-luz de distância, algumas 100 anos-luz. Mas o que a gente está vendo? A gente está vendo que essas estrelas elas fazem parte de uma galáxia. Fazem parte de uma... Isso aí foi o meu despertador dizendo que já passaram 20 minutos. Mas vamos terminar a nossa aulinha aqui. Fazem parte de uma galáxia. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, se eu pegar, acender um laser numa ponta da galáxia, demoraria, em princípio, 100 mil anos para a gente ver esse laser do outro lado. Tá? Essa aqui não é uma foto da nossa galáxia, porque a Via Láctea, obviamente, a gente não consegue viajar longe dela para tirar uma selfie com a Via Láctea atrás da gente. Né? Se fosse, a gente já está mais ou menos por aqui, 30 mil anos-luz de distância do centro, ok? E aqui no centro tem um buraco negro gigantesco, de mais ou menos 3 milhões de massas solares. A gente vai deixar para falar sobre isso num outro dia. Mas é uma galáxia espiral. Então pensa nisso. A distância de uma ponta a outra da galáxia está se falando de 100 mil anos-luz. Tá? E quando a gente dá um passo para trás, a gente fica olhando para a nossa galáxia e fala, caramba, quantas estrelas tem? De 200 a 300 bilhões de estrelas. Imagina isso, 200, 300 bilhões de estrelas, tá? E todas elas, praticamente todas elas, têm planetas girando em torno. Então, quando a gente fala de mundos, na nossa galáxia, a gente está falando de trilhões de mundos, cada um deles diferente, cada um deles com propriedades diferentes, com uma química diferente, alguns com atmosfera, outros sem atmosfera. A gente eventualmente vai conversar sobre isso, sobre a questão dos planetas e a diversificação que existe nesses planetas. Se fala em planetologia comparada, você comparar planeta com planeta, isso é realmente muito diferente. Então pensa na riqueza que existe lá fora no universo, em termos de mundos diferentes. Né? Bom, e quando a gente dá um passo mais para trás ainda, a gente falando, caramba, cadê a nossa outra galáxia, outras galáxias por aí? A mais próxima da nossa, que é a Via Láctea, é a nossa vizinha Andrômeda. E qual é a distância de Andrômeda até a gente? Mais ou menos 2 milhões de anos. Então, Andrômeda, Via Láctea, quando a gente olha para Andrômeda, a gente está vendo ela há 2 milhões de anos atrás. 2 milhões de anos, só para dar uma ideia, é quando os nossos ancestrais, hominídeos, estavam caminhando pelas savanas da África. A gente estava longe de existir ainda. Tá? Então, essa luz está viajando desde então, pelo universo afora, para poder chegar até um telescópio da gente, para a gente observar Andrômeda. Então, está vendo? Distâncias entre galáxias agora são de milhões de anos-luz. E a gente vai continuar essa nossa história sobre o universo, falando um pouco mais sobre como essas galáxias são mais arranjadas e como o universo, na verdade, não é estático, mas ele está em expansão. Então, eventualmente, na próxima viagem educacional e viagem pelas estrelas do universo, a gente vai falar sobre outras galáxias e expansão do universo. Mas para terminar, obviamente, eu devo dizer para vocês que eu quero que vocês venham nessas aulas, falem para os amigos que isso está rolando na rede, entendeu? Que é uma iniciativa única, ok? Do físico está falando para as pessoas meio que direto sobre esse conteúdo todo. E eu acho uma coisa muito legal, muito gratificante para mim, se eu tiver um retorno de vocês, né? Para eu poder ter energia e para poder continuar com isso. Okay? Então falem para todo mundo, e eu quero ver vocês aqui semana que vem. E obviamente, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem me seguir no meu website, marceloglazer.com, e aqui estão 2 dos meus últimos livros, que também vão dar um monte de informações para vocês sobre essas coisas e outras que a gente vai conversar em próximas semanas. Ok, pessoal? Então até a próxima, foi um prazer.